Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma leitura dos Evangelhos com ato profético. As pessoas perguntam, bispa, o que é um ato profético? Ato, uma atitude, uma ação, onde eu estou dizendo no reino espiritual que eu ainda não vi, não recebi, mas eu creio. Quando eu me levanto e tomo uma atitude diante de Deus, declarando algo que eu necessito, isso é um ato profético. A gente vai ver que diversas vezes na Bíblia, Jesus vai fazer atos proféticos. E a Bíblia vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu creio. Por isso que nessa leitura dos evangelhos nós estamos aqui aprendendo mais da palavra e também a como transformar as nossas vidas dentro da palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar a nossa leitura no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 1 em diante, que diz assim: O sermão da montanha, as beatitudes. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se aproximaram-se dele os discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí vamos dar uma pausa. Pobre de espírito? O que será isso? Será que são aquelas pessoas que se comportam mal, que a gente diz, aquilo ali é um pobre de espírito? Claro que não, queridos. O pobre de espírito é uma pessoa que não se exalta, que em tudo ela reconhece que Deus tem o poder supremo na sua vida. Então que nós possamos ser pobres de espírito, nada de exaltação, nada de pensar que a gente faz, que a gente pode, porque tudo vem de Deus e é para Deus. Continuando, ele disse: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Sabe, quando eu leio essa palavra, eu digo para Jesus: eu preciso de mansidão, que na verdade, quando o negócio papoca perto da gente, quando a pessoa fala uma coisa que a gente não gosta, não dá aquela vontade de meter a mão no pé do ouvido? Dá sim, mas a gente precisa ser manso. A Bíblia diz que Jesus, ele é manso, suave, ele é amável. Nós também precisamos de mansidão. Que a mansidão não é uma coisa que se compra na esquina. Só adquirimos mansidão quando deixamos Jesus entrar no nosso coração e entendemos que nós precisamos de mudança, porque tem muita gente que não tem mansidão no coração, na vida, nem nas palavras, mas você fala para ela que ela precisa, ela vai dizer: não, eu já sou mansa, eu já tenho Jesus, eu já aprendi. E não é por aí as coisas. Precisamos ter mudança de vida, e essa mudança só acontece quando nós reconhecemos que precisamos dela. Depois, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Muitas vezes a gente olha para pessoas e diz assim: como é que Deus suporta uma pessoa dessa? Como é que Deus ajuda uma pessoa dessa? Queridos, só quem conhece o coração do ser humano é o Senhor. O meu, o seu, nossa vida lá no íntimo, quem a gente é quando ninguém está vendo, só quem conhece é o Senhor. E quando a Bíblia diz sede e fome de justiça, quantas vezes pessoas foram injustiçadas por outras? Quantas vezes essa pessoa, ela quis que a justiça acontecesse, mas a justiça não aconteceu. E gera aquela fome dentro do nosso espírito, tipo assim, não é aquele de vingança, uma hora você vai me pagar, não. Mas entregando na mão de Deus e sabendo que Ele providenciará o melhor. Fome e sede de justiça todos nós temos. E há um ditado que diz assim: Deus tarda, mas não falha. E eu vou corrigi-lo dizendo: Deus nunca tarda. Chega na hora certa e sempre há uma lei da semeadura para todos nós, para mim e para você. Aqui a gente faz, aqui a gente paga. Aqui a gente planta, aqui a gente colhe. Então tenha certeza que se você tem sede e fome de justiça em qualquer área da sua vida, não se canse de esperar em Deus. No momento certo, Ele vai fazer. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericordiosos são aquelas pessoas que olham para o seu próximo e se compadecem.
Hoje no nosso mundo, né, a gente vê tantas pessoas que querem matar as outras, que não tem coragem de dar um copo de água, um prato de comida, ou nem uma palavra. Tem gente que é tão mesquinha que ela não se atreve a dividir nem a palavra de Deus com alguém. A misericórdia aqui significa que eu preciso amar, eu preciso perdoar, eu preciso olhar o próximo como se fosse eu mesma. Mas será que isso é fácil? A gente clama por misericórdia. A gente clama por perdão. Mas quer saber a verdade? A gente não quer dar, não. A gente só quer que Deus dê para nós. Mas na mesma medida que nós recebemos, também precisamos dar. Mudança de atitude também é ato profético. Se você quer que Deus tenha misericórdia de você em qualquer área da sua vida, em qualquer momento, também seja misericordioso com as pessoas. Antes de você fazer o mal a alguém, antes de você colocar a mão em algo de alguém, pense bem se Jesus faria isso no seu lugar. E lembre-se, tudo aquilo que eu avançar a minha mão, um momento a mão de alguém também avançará contra mim. O versículo 8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Já viu aquelas pessoas que não tem só o coração não, tem o olho, o ouvido, a cabeça, tudo contaminado, tudo sujo. Você fala um negocinho assim, ela já interpreta de um jeito terrível. Tudo ela malda. Ninguém presta para ela. Essas pessoas que têm o coração sujo, elas criam maldades dentro de si. E elas jamais vão achar que precisam de mudança. Esse tipo de gente não tem humildade. Mas a Bíblia vai dizer que quando nós somos limpos de coração, a gente vê a Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos ser como crianças. Porque criança não guarda mágoa, criança não guarda rancor. A criança, você briga com ela, põe de castigo e ela depois vem lá te abraçar. Pouco tempo depois, ela te beija, diz que te ama. Então que eu e você também possamos ser limpos de coração, se os nossos olhos quiserem ver o Senhor. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo uma mulher chamada Abigail, pacificando uma situação do rei Davi com o seu marido Nabal. Às vezes nós somos confuseiros, encrenqueiros, chegamos no lugar, levamos contenda, levamos fofoca. Isso não é de Deus. O mexeriqueiro, no livro de Provérbios, vai dizer que Deus abomina. E tem 6 coisas que Deus odeia. A 7ª, ele abomina. Aquele que levanta contendas entre os irmãos. O pacificador é aquele que chega no meio de uma guerra e leva paz. Então, quem será que nós somos? Fofoqueiros? Mexeriqueiros? Acusadores? Espiões? Você sabia que existem pessoas espiãs? Elas te observam 24 horas por dia, procurando algo para te acusar. Essas pessoas não agradam a Deus. Mas o pacificador, ele com certeza é chamado de filho de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Sofrer perseguição, bispa? Quem quer sofrer perseguição nos dias de hoje? Ninguém. Mas quando nós fazemos o que é correto, quando nós agradamos a Deus, nós somos perseguidos. Perseguidos pelo reino espiritual, perseguidos pelos homens, perseguidos pelos adversários espirituais e carnais. Só que a Bíblia diz aqui o seguinte, ela especifica: bem-aventurados os que são perseguidos pela justiça, por causa da justiça, justiça divina. Eu faço o que é certo, ninguém aceita o que eu faço, por isso me persegue. Um exemplo, Deus diz que as pessoas perseguidas por causa do nome dele receberão o reino dos céus. E aí no versículo 11 ele diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Me lembro de Paulo e Silas, eles chegaram ali na cidade para poder pregar a palavra de Deus. E naquele momento eles se depararam com uma moça endemoniada. E a Bíblia diz que eles foram expulsar o demônio e foram punidos por isso. Eles foram açoitados. Paulo e Silas estavam pagando por algo que eles não tinham culpa, mas mesmo assim eles foram presos, mas clamaram ao Senhor e o nosso Deus os libertou por volta da meia-noite enquanto eles cantavam hinos a Deus. Então todas as vezes que nós sofrermos por causa do Evangelho, que a gente for perseguido, caluniado, afrontado, alegre o seu coração, sabe por quê?
porque o reino dos céus será entregue nas nossas mãos. E a Bíblia diz: quando isso acontecer, exultem e alegrem-se, porque grande é o vosso galardão nos céus. Assim também perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Essas são as bem-aventuranças, o sermão da montanha. Coloca a mão no seu coração e diz comigo assim: Deus, dentro desse sermão da montanha, existem coisas que eu preciso mudar, coisas que eu preciso aprender. Mas agora eu coloco o meu coração diante do Senhor para que a tua vontade seja feita. Manifesta a tua graça e teu favor na minha vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vejo você aqui amanhã, meio-dia, em mais uma leitura dos Evangelhos. Não esquece de compartilhar, convidar os seus amigos. Vamos estudar a palavra de Deus. Até mais!